Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar uma palavra poderosa, revelada, da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. E antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus, mas... se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, amém? Eu quero aqui compartilhar uma palavra que se encontra aqui em Jó, capítulo de número 42, o versículo 7, que diz assim: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que vos não trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Irmãs, esse livro, ele é um livro que ele é muito conhecido da amada igreja. E antes de estar aqui, compartilhando a palavra, eu quero orar, amém? Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga na escuridão, e nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém? Coloca o amém aqui embaixo, concordando com essa oração. Isso é profético, viu? Quando você coloca um amém, você está dizendo que você está concordando no mundo espiritual. E isso tem reverberação no mundo espiritual. Amém, amada igreja? Então, essa palavra de Jó, ela é uma palavra muito poderosa, porque capítulo 42, já é o finalzinho aqui do livro de Jó, já é o final aqui do livro, desse livro sagrado, que é o livro mais antigo da Bíblia. Tem gente que pensa que o livro do Gênesis foi o primeiro livro, a ser escrito pela Bíblia Sagrada. Talvez você saiba, mas o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Você pode pesquisar, pode pesquisar aí na internet, pode perguntar ao teu professor,
da escola bíblica dominical, ou do seminário, não sei se tem alguém aqui que estuda, né? Mas o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Ele foi escrito em hebraico, irmãs, tão arcaico que já nem se usa mais, de tão antigo que ele é, né? Então, amada igreja, nesse texto, ele vem trazendo a história de um homem de Deus, um homem reto, justo, temente. E esse homem, a revelação que Deus me trouxe, ele tinha alguns amigos. Amigos é muito bom, amada igreja. É muito bom, irmã Raquel, é uma bênção. Você ter amigos, amigos de oração, amigos para você conversar, para você bater um papo, falar das coisas de Deus, falar da Bíblia Sagrada, falar do agir de Deus, falar do que Deus está fazendo, falar do que Deus ele já fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. E nós conhecemos os verdadeiros amigos, as verdadeiras amizades, irmãs, em dois momentos na nossa vida, quando nós estamos passando por um grande deserto, um grande desafio, e também quando Deus ele começa a glorificar o nome dele na tua vida. Repito, nós conhecemos os verdadeiros amigos quando nós estamos passando por um período de deserto, por um período de dificuldade, um desafio, e também quando Deus começa a exaltar, glorificar o nome dele na nossa vida. Por quê, Raquel? Porque nesse momento de deserto, de dificuldade, você vai conhecer as pessoas que estão do seu lado por aquilo que você é e não por aquilo que você tem a oferecer. Irmã Raquel, dessa forma, desse jeito. Desse jeito, irmãs. Dessa forma, desse jeito. E ali, né, Deus vai mostrando, né, para você quem verdadeiramente são as pessoas que estão com você por aquilo que você é, pela tua essência, pelo teu caráter, pela forma que você é e não por aquilo que você tem para oferecer, né? Então, porque em um momento de deserto, irmãs, você está sem carro, você está sem dinheiro, você está sem dinheiro para comprar roupas novas. No período de deserto é aquele período que você às vezes só tem aquele alimento essencial, você não faz um churrasco. Tem gente, irmãs, que tem a casa cheia, todo fim de semana a casa tá cheia, né? E no período de deserto é um período assim seletivo. Deus ali, né, vai selecionando e vai te mostrando, vai te revelando quem é e quem não é. E eu falei também na ascensão, né, quando Deus começa a glorificar o nome dele na sua vida, por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai te presentear, ele vai te abençoar, ele vai fazer mudanças na sua vida, no seu cenário, e ali você vai começar a observar, né? Vai começar a observar, porque aí entra inveja, entra o olho grande, entra as críticas. Irmãs, no período do deserto, às vezes você tem um sapatinho para ir para a igreja. Marca, sempre aquele sapatinho, né? Sempre aquele sapatinho. Aí quando Deus te abençoa, você orou, pediu, e Deus te abençoa e você vai e compra 5 pares de sapato de uma vez. Raquel, porque as vaquinhas que estavam magrinhas agora estão gordas, né? Aí Deus te abençoou, Deus arregalou as comportas dos céus. Irmã Raquel, você orou, você jejuou, você entrou ali no querer de Deus e Deus abriu as janelas dos céus e derramou as bênçãos. Aí você vai, né, lá pro shopping, vai pra loja, comprar 5 pares de sapato, porque você gostou, né? Você anda muito, você quer revezar, e os sapatos, eu tô dando um exemplo hipotético. E ali você fica observando, e fulano, olha, Jesus me abençoou. Aí entra as críticas, nossa, mas por que você comprou 5 pares? Um só, não... Aí já começa, irmãs, já começa, e ali Deus está falando para você, olha aí, minha serva, não fala. Não conta tudo. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Então, são 2 momentos na vida que nós precisamos observar e muito. Então, Jó aqui estava num momento de dificuldade. Jó aqui havia perdido tudo, irmãs. Até os filhos, os bens. E a esposa, e ainda criticou ele.
Criticou, irmã Raquel, criticou. Em um determinado momento ela falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí ele, com tanto temor, ele falou, falas como uma louca, mulher. Deus, ele vai trazer somente o bem. Depois você vê lá o início. E ali, irmãs, tanta gente falando. Zofar, Bildade, ele faz, irmãs, tanta gente falando, os amigos dele falando. O único momento aqui da história sagrada que eu gosto desses amigos dele, é que teve um determinado momento aqui nessa história, irmãs, que os amigos foram lá, né, com ele, e os amigos se sentaram quietos, não falaram nada, devido à situação que ele estava passando. E existem momentos, irmãs, não só na nossa vida, como na vida de pessoas, que às vezes, irmãs, o que é mais importante e essencial é a nossa presença. É você não falar nada. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem, irmã Raquel? Tem. Às vezes a pessoa perdeu um ente querido, a pessoa tá... Mãe, só Deus. Aí tem gente que vai lá e ainda, né, fala coisas. Então, o único comportamento assim que dentro da minha percepção, da minha visão aqui que esses amigos acertaram, teve um momento que os três lá se reuniram e ficaram do lado dele, quietinho, sem falar uma palavra. Tem isso, depois você lê lá. E assim, mas tem momentos que tudo que a gente quer é só uma pessoa ali do nosso lado e não falar nada. E vice-versa, nós também. Irmos lá na casa da pessoa, ou então encontrar com a pessoa, ó, tô aqui. Só isso, tô aqui. Tô aqui. Posso orar a Deus para te fortalecer? Pode. Só isso, irmãs. Não é para fazer acusação. Ih, irmãs, não é. Às vezes tudo que a pessoa quer é uma presença, né? Saber que tem alguém ali do lado já basta, irmã, já basta. Então esses amigos aqui, teve um momento lá na história que eles ficaram quietinhos, mas irmãs, a maioria do livro, irmãs, começou o falatório. É aquele falatório, porque é isso, porque é aquilo, você é um pecador, você é isso, você é aquilo, irmãs. Tem gente que passa luta mesmo, prova, porque é desobediência mesmo. E tem outras coisas que passa luta, prova, porque Deus vai exaltar aquela pessoa. Deus está refinando o caráter daquela pessoa. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja? Tem isso também. Tem isso também, amada igreja. As lutas, as provas, as situações faz parte muitas das vezes de um refinamento de caráter. Porque às vezes nós achamos que estamos prontos, na verdade não estamos. Você vê Pedro, Deus vai falar para ele, Jesus, ó, quando te converteres, ele já não era convertido, ele estava 3 anos do lado de Jesus. Então, irmãs, as lutas, as provas, as situações, as tribulações, os apertos, né, as aflições, né? A Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você também vai vencer. Então ele estava aqui numa aflição muito grande, os três amigos só falando, criticando. E enquanto, irmãs, tem pessoas falando, Deus não vai falar, porque Deus, ele vai ouvir no cenário todo mundo que está falando. E eu estou falando aqui nesse vídeo para pessoas que têm amigos, têm pessoas e pessoas próximas. E essas pessoas que estão próximas de você estão te criticando, estão falando, estão desdenhando, estão se desfazendo de você, estão te deixando de largo, estão passando até mesmo de largo. Eu estou falando aqui para pessoas que têm amigos, pessoas próximas. Não é quem está longe de você, não. É pessoas próximas. Pessoas próximas, irmã Raquel, pessoas próximas de você. Que estão falando, criticando.
Irmã Raquel, estão falando mal, estão denegrindo. E o que eu acho lindo de Deus aqui nesse cenário é que Deus deixa todo mundo falar. Aí quando chega no capítulo de número 38, a Bíblia vai dizer: e apareceu Deus a Jó de um redemoinho. Tá escrito aqui, ó. Depois disto, o Senhor apareceu do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Todos os três amigos vão falar, Jó começa a falar, Jó começa a interrogar, né? Porque Jó é humano. Depois que todo mundo falou, Deus vai falar. Aí Deus fala, Deus aparece para Jó de um redemoinho. Tem ventos que é Deus falando. Tem redemoinhos que é Deus falando. Tem situações, irmãs, que é Deus falando. E nós precisamos entender quais são os tempos e as estações. Tá entendendo? Ai, um vento é o inimigo. Não, às vezes é Deus falando ali. Arrumando tudo. Falando. E apareceu o Senhor a Jó de um redemoinho. E Deus começa a falar. Quem é este que escurece os desígnios? Os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus começa ali a falar com Jó. Cinge, pois, os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu fundava a terra? E ele fala: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem foi que deu limite ao mar, às águas do mar? É um livro poético, né? E ali, de forma de prosa, de poesia, Deus vai falando. E esses amigos, irmãs de Jó, esses amigos de Jó, Deus, na verdade, ele estava falando ali, né, encerrando essa fala para Jó, que Jó não sabia nada, que ele que era tudo. Irmã Raquel, Olha o 41, versículo 11, a parte B. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo que está aqui, ó, é de Deus. Irmã Raquel, desse jeito. Dessa forma. E o texto sagrado aqui vai dizer que, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor vai falar para ele, faz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti. Tem gente aí falando de você que a ira de Deus vai se acender contra. Isso é o que eu estou falando, não é a Bíblia que está falando, irmãs. Ou você acredita na Bíblia ou você não acredita. Vai viver de acordo com as suas convicções, o que você acha. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, faz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus amigos. Tem pessoas aí falando de você e a ira de Deus vai se acender contra esse povo. Vai se acender? Vai. E só para início de conversa vai ser uns 3. Que aqui era 3. Só para início de conversa vai ser uns 3. A ira, por quê? Porque falaram do homem reto, íntegro, temente. Estão falando de você. Estão denegrindo a sua imagem. Mas o próprio inimigo falou bem de Jó. Aleluia. Deus vai falar: e aí, Satanás? Tem visto? Tenho. E aí, tem visto? Tenho. Meu servo? Pô, ele é reto. Olha, irmãs. Mães, o que é isso? Nós somos observados por anjos, demônios. Você está sendo observada. Você está sendo observada. Qual é a credibilidade que nós estamos tendo no mundo espiritual?
Tem gente, irmãs, que quer ter credibilidade aqui, ó, todo mundo vendo, mas é no oculto, no recinto secreto, é pela madrugada, quando não tem ninguém me vendo. Deus está nos vendo, anjos estão nos vendo, Satanás está nos observando. E é isso que vai gerar impacto no mundo espiritual. Mas qual é o relatório que o inimigo está dando da tua vida? Da nossa vida? Não, a Raquel... Já pensou, irmãs? Já pensou, irmãs? Eu venho aqui, gravo aqui esses vídeos, falo aqui. Já pensou, irmãs? Se eu viver de capa? Ai de mim. Ai de mim, irmãs. Não, ela prega uma coisa lá no YouTube, prega uma coisa na igreja, mas na casa dela não é nada de... O sangue de Jesus tem poder, irmãs. O sangue de Jesus tem poder. Mas o que eu sou aqui nesse vídeo, eu sou na minha igreja, eu sou na minha casa, sou com, né, os meus amigos, irmãs. O homem e a mulher de Deus, irmãs, tem que ser uma coisa só. A fala tem que ser igual. Reto, Jó era reto, temente, justo. Imagina, o próprio Satanás vai... Já pensou, irmãs? Uma coisa como essa, já pensou? E ali, irmãs, a ira de Deus se acendeu contra Elifaz, o temanita, e contra todos os outros 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eles duvidaram, falaram que Deus não era com Jó, e a ira de Deus se acendeu. Atente tu, fica tu ligada, e fica, homem, você ligado, porque nos próximos dias Deus vai ter um tratado. Vai ter um tratado com gente aí, perto e próximo de você. Porque estão falando mal de você e falaram do próprio Deus. E Deus vai falar aqui, ó, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. E ide ao meu servo Jó. Deus vai dar ordem para esse povo, tá? Tá aqui escrito. Deus vai dar ordem para esse povo. Tá aqui, mas... E vai mandar ir até você. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós. Deus vai falar com esse povo. Deus vai falar, Deus vai falar. E Deus vai falar, minha ira se acendeu. Quero saber nada de você, das suas orações. Eu só vou ouvir a oração do meu servo e da minha serva. E essas pessoas virão até você para te pedir oração. Porque Deus está falando aqui, ó. Meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Mães, Deus não fica aceitando a oração de qualquer pessoa não, irmãs. Fica não, irmã Raquel, fica não. Pessoa toda desconcertada, a pessoa não quer nada com Deus. A pessoa vive de conveniência. Mães, um pé no mundo, mais no mundo do que... Irmãs, irmãos, Deus não fica aceitando a oração, tá aqui escrito, ó. Porque dele aceitarei a intercessão, para que eu vos não trate segundo a sua loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Se uma pessoa agrada ao Senhor, Deus ele ouve e responde a oração.
A Bíblia vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. É, irmã Raquel? Se prepare, porque nos próximos dias Deus vai enviar pessoas até você. Porque Deus não vai ouvir a voz, a oração dessas pessoas. As pessoas virão para te pedir oração, intercessão. Mas isso é parte do juízo de Deus. Então foram Elifaz, Temanita, Bildade, Suíta, Zofaro, Namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Não conhecia esse texto, né? Aí depois que Deus vai mudar o cativeiro de Jó. Mas aquelas pessoas foram até Jó porque Deus mandou. E Deus vai mandar pessoas virem até você. Aleluia! Porque há um tratado, há um reparar, há algo que precisa ser reparado. A Bíblia diz que o pecador, o ímpio, vai se inclinar perante a porta do justo. Irmã, lá em Provérbios, depois você lê lá. Procura esse capítulo, esse versículo lá. Pessoas virão até você nos próximos dias. Se prepare, porque está chegando o falar de Deus. Então foram como o Senhor, e é Deus que vai falar para essas pessoas: vai lá no meu servo, vai lá na minha serva, vai lá no meu servo, vai lá na minha serva. Está chegando o dia, está chegando o dia do trabalhar de Deus, do agir de Deus. Aleluia, se prepare, porque Deus vai falar: tá assim, tá assim, tá assim, vai até meu servo e a minha serva, porque ele e ela que vai orar, e eu não vou ouvir a tua oração não. Deus fala, irmãs. Quem crê que Deus fala, coloca aqui embaixo nos comentários: eu creio, irmã, que Deus fala. Deus fala, irmãs. Aleluia. E Deus fala para a pessoa: vai se consertar. Vai lá no meu servo e na minha serva. Mães, isso é tão sério, irmãs. Isso é muito sério. Esses dias eu estava numa reunião, assim, com aquela pregação, sabe? Tinha uma pregadora lá naquela reunião. Tinha uma pregadora lá, né? E aquela pregadora, ela começou a falar e ela tinha uma mãe. Olha só, irmãs. Ela tinha uma mãe. E aquela mãe dela, durante muitos anos, foi líder de círculos de oração. Olha só, irmãos. Eu já estou encerrando aqui essa palavra. Aquela mulher, ela era do círculo de oração, a mãe da pregadora. Ela contou esse testemunho, porque a mensagem que essa pregadora falou foi uma mensagem exortativa, uma mensagem confrontativa, uma mensagem que pouco se ouve nos dias de hoje. Foi uma mensagem assim, da parte de Deus, profeticamente, mas no sentido de caráter, trabalhando para com o nosso caráter. E ela entrou, né, nessa linha, né, o Espírito Santo foi ali ministrando. E ela ali foi falando que essa pregadora, ela tinha uma mãe, a mãe dela ainda era viva, já estava muito doente. E uma certa feita a mãe dela falou assim, né, para ilustrar, eu me lembrei dessa experiência agora. E a mãe dela, uma certa feita, falou assim para ela: minha filha, chama fulana de tal aqui. Chama fulana de tal aqui na minha casa, porque eu quero falar com essa pessoa. E essa era uma outra irmã do círculo de oração também.
Ela falou: chama a fulana de tal aqui, porque eu quero falar com ela. Aí ela perguntou: mamãe, mas o que a senhora quer falar com fulana de tal? Aí a mãe, né, da pregadora falou assim: eu tenho que pedir perdão a ela. E essa senhorinha já estava muito doente, irmãs. Muito doente mesmo. Já estava até com dificuldade de andar. Muito doente mesmo, com dificuldade de andar, irmãs. E ali, mediante a esta situação, ela falou: mas mamãe, a senhora assim, fala com ela, pede ela para ela vir aqui, traz ela aqui, que eu quero pedir perdão a ela. E era uma outra senhorinha. E ali, irmãs, houve ali um ajuste. Ela foi lá, chamou a tal senhorinha, essa irmã, né, chegou até a casa dela e ali ela pediu perdão a essa senhora. E ela ainda falou para a filha que ela tinha feito muitos males, ela causou muitos males na vida dessa senhorinha, que já era uma senhorinha também. E ela precisava. Então, irmãs, foi Deus que mandou. E Deus mandou aqui os amigos de Jó, como o Senhor lhe ordenara, está escrito. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Você crê? Coloca aqui embaixo nos comentários. Como o Senhor lhe ordenara. Irmãs, Deus manda em tudo. Deus mandou lá naquele peixe para engolir Jonas. Depois Deus mandou de novo, o peixe vomitou Jonas lá na praia certinho, no lugar certinho, para ele fazer a obra. Ninguém foge, ninguém se esconde. Salmo 139. Para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, irmãs, creia nessa palavra. Deus vai falar na vida de muita gente que estão aí, ó, ao teu redor. Amém? Que Deus abençoe. Paz.